poucas pessoas com conhecimento, com muitos contatos, com muito dinheiro, mal intencionadas, misturado com uma base da população muito humilde, sem uma educação própria, sem educação financeira, assim, nem de longe tem educação financeira. Isso gera, vamos dizer, muitos estímulos para que um grupo de pessoas leve vantagem sobre outras. É um país muito assimétrico. E não dá para dar certo sendo tão assimétrico. E aí essa assimetria vai acontecer em várias áreas do Brasil. Por que a gente aceita essa assimetria, Renan? O que você acha? Do ponto de vista... vou viajar aqui um pouco. Do ponto de vista filosófico mesmo da sociedade, por que a gente olha para isso e, porra, aceita? E é isso mesmo, e vamos viver, e a vida não sai do lugar. Aquilo que você estava falando no começo. Você falou, eu fiquei pensando. Que é verdade. A gente... será que é porque a gente não tem nem noção do que é não viver numa realidade de escassez? Porque se tu for lá, o Whindersson Nunes, os pais do Whindersson Nunes, por exemplo, ele conta como era a vida dele ali, e tu fica pensando, cara, porra, assim, tu não consegue nem vislumbrar uma outra realidade, sabe? Ela parece, quando viram a TV, parece vindo de outra dimensão. Eu falo isso entendendo um pouquinho só, porque eu também tava muito fudido lá quando eu era moleque, entendeu? E eu vi as coisas parecendo de outra dimensão. É difícil explicar por que eu penso algumas coisas para as outras pessoas a partir desse ponto de vista, porque a galera olha pra mim, o Igor é o Igor do Flow, mas porra, teve um momento na minha vida que o carro mais foda que tu podia ter era um Fusion, entendeu? Então, sabe? Então, e aí, quando você tá nesse lugar que tu não consegue nem ver que existe um mundo que existe fora da caverna, que assim, existe outra coisa. E aí você fica meio que preso nisso e aceita essa condição. Meio que você vira presa pros caras lá, pros caras da JBS, por exemplo, né? Que a máquina meio que funciona para esse cara ficar cada vez mais rico. Sim. Porque o cara lá, ele nem sabia. Você entende? É difícil, eu não sei se eu consigo explicar isso, mas o cara, ele nem consegue, ele tá dentro da caverna. Exato, mas é isso, né? Mesmo. É isso mesmo. O cara estar dentro da caverna gera uma assimetria e que uma pessoa que detém conhecimento, contatos e poder vai tirar grandes vantagens. Isso. E a vantagem que ele tira é assimétrica. Vamos pegar um exemplo, já linkando com o Banco Master. Uma coisa muito comum que tem no Brasil você tem um aposentado que tem direito a uma aposentadoria. A aposentadoria é um direito líquido e certo que ele tem. Ou seja, ele se aposentou, ele vai receber um dinheiro que vai cair numa determinada conta. Sempre, o Estado tem que garantir que essa pessoa vai receber essa aposentadoria, ponto. Logo, é um rendimento líquido e certo que ele tem. Rendimento não, é um recebível líquido e certo que ele tem. Surge o crédito consignado, ou seja, vem empresas, pegam empréstimos e oferecem empréstimo para esses senhores de idade, e aí eles vão descontando aquilo, porque eles sabem que vão receber. É um empréstimo que mal deveria ter juros, o juros devia ser muito pequenininho, que você sabe que você tem certeza que você vai receber. É consignado, ele abate na conta de um dinheiro que vai cair de qualquer forma. O crédito consignado no Brasil estourou porque, em grande medida, essas empresas levavam vantagem sobre os velhos. Pegavam o senhor, já vou te botar esse dinheiro na sua conta rapidinho. Meu pai se fudeu na dessa daí. Meu pai, o cara engambelou meu pai foi lá comprar um motoquinho e se fudeu, pagou 3 motos. Sabe que a pessoa não entende matemática financeira, sabe que às vezes a pessoa tem uma necessidade, às vezes uma necessidade só consumista, quero comprar tal coisa agora e bota aí no consignado, vai valer a pena. E quando viu, ela adquiriu uma dívida que vai demorar bastante, ela vai pagar 2, 3 vezes o valor daquele bem que ela queria adquirir, ou a demanda que ela queria pagar, e ela foi levada, vamos dizer, a erro. Essa é a verdade. Só que nós temos um mercado multibilionário de levar os outros a erro, entendendo que tem uma simetria de conhecimento. Essa pessoa mais idosa, que nem sabe mexer com celular, que mal entende um pouco de matemática, essa pessoa é levada a erro numa conta que ela nem olha, são aqueles detalhes pequenininhos num contrato, aquilo é feito rapidamente, e aí empresas ficaram multibilionárias fazendo isso. Eu citei o Banco Master porque o começo do Banco Master é um golpe que foi aplicado lá na Bahia, que chama Cred Sexta. E chama Cred Sexta. Tá. O Cred Sexta era uma operação fraudulenta que envolvia esses descontos em conta bancária de funcionários, primeiro lá na Bahia, de funcionários públicos, ou seja, eles tinham direito quase líquido certo ali, porque alguns não é tão garantido quanto uma aposentadoria, mas eles tinham ali um recebível e aí tinha descontos indevidos, tinham malandragens. Inclusive o escândalo do INSS, que também tem a ver com isso, era sobre você levar a erro ou fazer as pessoas nem percebiam, já estavam tendo os descontos na conta delas, e aí essas empresas
fraudadoras foram basicamente se locupletando de idosos. Então tem uma simetria. Idosos, matemática financeira, empresas malandras, oferecer um dinheiro rápido ou engambenar elas ou só fraudar elas e elas nem perceberem que elas estão recebendo um valor menor na conta delas. Então esse é um exemplo de assimetria. Então, as assimetrias de conhecimento, que assim, as pessoas... Você tem um país que tem poucas pessoas com conhecimento, com muitos contatos, com muito dinheiro, mal intencionadas, misturado com uma base da população muito humilde, sem uma educação própria, sem educação financeira, assim, nem de longe tem educação financeira. Isso gera, vamos dizer, muitos estímulos para que um grupo de pessoas leve vantagem sobre outras. E isso cria essa sociedade nossa, que é uma sociedade que não é nem um pouco baseada em confiança. As pessoas não confiam umas nas outras. Tá todo mundo meio que sentindo que pode, né, tomar uma rasteira de alguém o tempo todo. Então, como você é assimétrico, você tem essa sensação e essa sensação é verdadeira. Então, se tu estiver desenrolando com carioca então, meu irmão, se ele for mecânico então, mano... Taxista carioca é difícil. Mas por quê? No Rio de Janeiro, acho que é uma sociedade que ficou tão baseada nisso, né? Eu falando com o amigo carioca, ele falou, Renan, se eu sinto que eu não tô levando vantagem a alguém numa relação, eu tô achando que eu tô sendo otário, porque alguém vai estar sendo malandro comigo. Então eu falei, pô, mas calma aí, cara. Eu, assim, é uma coisa meio... o homem é o lobo do próprio homem, tá todo mundo se matando ali. Mas também imagina, e aqui de novo, viajando um pouco, porque a maneira é que tu viaja junto comigo, vamos lá. Também, cara, a gente tem um histórico lá no Rio de Janeiro de uma escassez. O Rio de Janeiro já foi capital, todo mundo ia pra lá. Então o Rio de Janeiro, ele tem essa simetria que tu falou. Acho que no Rio tu vai no Leblon, anda um pouquinho, tu tá ali na Rocinha e né, Leblon e Rocinha, não precisa falar mais nada. Então é uma história muito longa de escassez e de gente que começa muito fodida e tem que se virar e vai se virando, aí gerações vão passando, o cara vai aprendendo que ele tem que se virar e ele vai se virando, aí até que chega o cara que, assim, ele nem precisa mais, mas o avô dele ensinou a se virar, vira uma cultura. E aí virou uma sociedade que se vira. Sim. Aí fudeu, aí, meu irmão, assim, eu tô ligado porque eu olho pras coisas em geral, assim, não que eu não seja feito de otário, né, até porque eu já saí do Rio faz um tempo, tô não praticante, mas... Carioca não praticante. Mas a sensação é meio que, caralho, tu chega meio escaldado em tudo quanto é lugar.